Ok, vamos agora dar uma pincelada nos livros do Antigo Testamento, tá? Vamos lá. Aula número 5, livros do Antigo Testamento. Livros do Antigo Testamento, parte 1. O volume de livros presentes no Antigo Testamento fica a critério das denominações ou grupos que estudaram e chegaram a um consenso. Por exemplo, a Bíblia usada pelos cristãos protestantes e o Tanakh no judaísmo inclui apenas 39 livros, ao passo que a Igreja Católica aceitou 46 e a Igreja Ortodoxa foi mais além, adotou 51 livros. Os 7 livros que diferenciam a Bíblia Católica do judaísmo e protestante são conhecidos como apócrifos, cuja autoridade canônica foi retirada de conteúdo rejeitado pelos dogmas cristãos. Os cristãos compõem assim o AT, Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Essa é a junção desses livros da coleção do Antigo Testamento. Nós vamos explicar mais na frente como que o cânon resolveu adotar livros que chamavam-se inspirados. Qual foi os quesitos que tanto o pessoal do judaísmo fez, como também o pessoal da igreja protestante, da igreja, né? Da igreja em si. Nós vamos estudar sobre isso aí, mas por hora, os livros do Antigo Testamento estão subdivididos Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, ok? Os livros do Antigo Testamento, parte 2. A relação dos livros do Antigo Testamento, cujo teor é tido como divinamente inspirados pelos cristãos, são Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os deuterocanônicos. Por que a palavra deuterocanônica? Você quer escrever aí? Deuterocanônico significa o que foi escrito depois. E nesse caso é o que foi escrito depois do que eles chamam de inspirados, né? O que veio depois é o deuterocanônico, que a Bíblia Católica adotou como sagrados são Tobias, Judite, Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses 7 livros foram adotados pela Igreja Católica. Então, é interessante, né? Os livros do Antigo Testamento, parte 3. Estes estão disponíveis na tradução grega do Antigo Testamento, datada do século I a.C. A Septuaginta, segundo a visão protestante, os textos deuterocanônicos chamados livros apócrifos pelos protestantes foram supostamente escritos entre Malaquias e o Novo Testamento, numa época em que, segundo o historiador judeu Flávio Josefo, a revelação divina havia cessado, porque a sucessão dos profetas era inexistente ou precisava ou imprecisa. Testemunho Flávio, que é o nome do documento. O parecer de Josefo não é aceito pelos cristãos católicos, ortodoxos e por alguns protestantes. E igualmente penso assim uma maioria judaica, não farisaica, porque Jesus afirma que durou até João Batista. A lei e os profetas duraram até João Batista. Referência a Lucas 16:16, Mateus 11:13. Portanto, como nós vimos aí agora, os livros apócrifos, né, foram tirados do cânon. Por quê? Há um porquê. E nós vamos entender. Outra coisa para você aprender nesta aula é que esses livros foram escritos no período chamado interbíblico, após Malaquias e antes de Mateus. Nesse interregno aí foram escritos. Em último lugar, os livros do Antigo Testamento, parte 5.
No caso, seria 4. Desculpa, é 4 mesmo. Eu confundi ali. Na Torá, o Pentateuco, há uma divisão de 3 partes, no caso dos judaicos, né? No caso dos judeus. A lei, os profetas e os escritos. Os nomes desses partes, originalmente, estão em hebraico e aramaico. Os nomes que usamos hoje são oriundos do grego. O Pentateuco é formado por 5 livros: Gênesis, Início, Êxodo, Saída, Levíticos, relativo de Levi, Números, Deuteronômio. O título em português deriva do grego, que significa segunda lei. Uma referência à frase de Septuaginta, to Deuteronômio toto. Em hebraico fala-se devarim, que significa palavras ditas. O conjunto de livros do Antigo Testamento chama-se Tanakh. Em hebraico, é um acrônimo que são as 3 primeiras letras das divisões tradicionais no texto massorético. Só um minutinho aqui. Pois é, pessoal, uma pausinha rapidinha, já sabe, né? Vamos voltar aqui. Ok, na Torá do Pentateuco há uma divisão de 3 partes: a lei, os profetas e os escritos. Os nomes dessas partes, originalmente, estão em hebraico e aramaico. Os nomes que usamos hoje são oriundos do grego. Pentateuco, que é formado por 5 livros, que é o Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Em português deriva do grego, né, que significa segunda lei, no caso do Deuteronômio, né? Uma referência à frase Septuaginta, todo Deuteronômio toto, em hebraico. Fala-se devarim, que significa palavras ditas. O conjunto do livro do AT chama-se Tanakh. Em hebraico é um acrônimo, são as 3 primeiras letras das divisões tradicionais no texto massorético: Torá, Nevim e Ketuvim. Torá, Nevim, Ketuvim. Torá são as leis, Nevim são os profetas, Ketuvim são os escritos, que resulta em Tanakh, acróstico Torá, Netuvim, Ketuvim. E ainda como a Bíblia hebraica, que é a coleção, a canônica dos textos israelitas, que é a fonte do cânone cristão do Antigo Testamento. Esta coleção é composta de textos do hebraico bíblico, com exceção dos 2 livros, o de Daniel e de Esdras, que contém trechos em aramaico bíblico. O texto tradicional usado é chamado texto massorético. TNK, o Tanakh, consta de 24 livros. Estes são os livros da lei. Já os profetas são livros da lei, e já os profetas também. Bom, a Tanakh tem os livros da lei, os livros proféticos e os livros escritos. Os escritos incluem, no caso, os poéticos, né? Os históricos também. O profeta é mais profeta mesmo, e a lei é o Pentateuco que você já conhece. Então preste bem atenção que isso pode cair em prova, tá? Para a Bíblia judaica, a divisão é lei, profeta e escrito, que é Tanakh, Torá, lei, Nevim, profeta, Ketuvim, escritos. Para os protestantes, a igreja, no caso, temos a lei, os profetas, os poéticos históricos, tá bom? Muito bem. Essa foi a aula 5, é rapidinho para você ouvir de novo, e a prova a gente faz aí em sala na próxima semana, tá ok? Vamos lá para a próxima agora.